Oi, crianças, bom dia. Hoje nós vamos fazer aí as correções dos exercícios da apostila de História, referente ao primeiro capítulo, capítulo 9, falando sobre a cultura romana. Primeira página do exercício para a gente corrigir é a pesquisa sobre os deuses, que vocês já fizeram, Então vamos lá para vocês corrigirem comigo. Pega lápis e borracha e vamos lá. Ele te deu aí então o nome dos deuses gregos e ele pediu para você colocar qual o nome que ele recebeu em Roma e quais as suas características, deus protetor de que é, enfim, as informações que vocês encontrarem. Não precisa ser muita coisa, tá? Então eu vou corrigindo com vocês. Tem deuses, por exemplo, que é protetor de várias coisas. Então eu vou repetir aqui, falar algumas para ver se bate com a sua informação aí do seu exercício, tá? Então vamos lá. Primeiro deus, Zeus, em Roma é chamado de Júpiter e é o deus dos deuses, regia o céu e dava avisos e castigos aos humanos, é representado pelo carvalho ou pela águia. Poseidon é Netuno, é o deus dos mares. Ares é Marte, deus da agricultura, da guerra, era muito importante em Roma. Os generais sempre faziam oferendas a ele. É o pai e fundador da cidade de Roma. Se você colocou alguma dessas informações, está certo. Atena é Minerva. Ela era adorada pelos trabalhadores manuais, artesãos e camponeses. Hera era chamada de Juno em Roma. Era mulher de Júpiter e protetora das mulheres. Eros era chamado de Cupido, deus do amor, filho de Vênus com Marte. Afrodite era chamada de Vênus, deusa do amor e da beleza, representava boa sorte. Apolo era chamado de Febo, deus da luz, das músicas e da poesia. Hermes era chamado de Mercúrio, deus da mensagem, do lucro, do comércio e das viagens. Hades era Plutão, deus dos mortos e da riqueza. Ártemis era chamado de Diana, deusa da caça. E Dionísio era chamado de Baco, deus do vinho, tá? Agora, o exercício da página 7 nós já fizemos juntos na nossa aula ao vivo. O da página 8 também, então não é necessário a gente fazer as correções. Agora nós vamos para a página 10. Segundo o historiador Christopher, qual entre as habilidades a seguir era a maior entre os romanos? Letra A, capacidade de assimilar a cultura de outros povos. Dos romanos, tem um erro de digitação aí. Troca de ideias. De acordo com a leitura, discuta as questões a seguir com os colegas e em seguida anote as respostas no seu caderno. Vou ler o textinho rapidinho com vocês para a gente poder colocar as respostas aí. Os romanos eram hábeis construtores e engenheiros, como em tudo o que faziam, também na construção eram meticulosos e determinados, achavam que o seu império duraria para sempre e o mesmo deveria acontecer com suas edificações. Algumas de fato permanecem até hoje. Suas pontes e aquedutos eram muito mais sólidos que o necessário e a rede de água e esgoto de Roma era bem mais construída que qualquer outra que seria feita na Europa até século XIX. Nas províncias, boa parte do trabalho de construção era executada pelas legiões. O trabalho que um soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro era tão importante para a defesa do império quanto o que fazia com a lança e a espada. Então aqui vê a valorização que eles tinham em relação às construções romanas. 1. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a lança e a espada? No caso, era o trabalho de defesa do território, de combates com os inimigos, tá? 2. Qual era o trabalho que o soldado romano realizava com a pá e a colher de pedreiro? Eram obras de defesa do império, como construção de muros, barricadas, algum tipo de construção que pudesse evitar a invasão de outros povos nas fronteiras. Os soldados também tinham essa função. 3. Qual desses dois trabalhos realizados pelos soldados era mais importante? Não tem mais importante, todos dois eram importantes. Ele fala aqui que o trabalhador romano
o soldado romano realizava essas duas tarefas, e as duas eram importantes. Tanto a de defesa mesmo, com a espada e a lança, quanto a de construções que poderiam evitar a invasão de outros povos. 11. Em sua cidade, há algum edifício influenciado por edificações romanas? Em caso positivo, sítios. É bem provável que você em Mimoso tenha, porque os campos de futebol, por exemplo, têm esses formatos ovais com as arquibancadas ao redor. Lembra muito o Coliseu romano. Tem muitas construções também que tem colunas na frente, né? Na verdade, a coluna é uma construção grega, mas que os romanos também copiaram. Serve para você citar aí também na sua resposta. Então, mesmo se você é de Muquia ou de Mimoso, sim, nas nossas cidades tem construções de herança romana. Página 12 agora. Sobre qual divisão do direito Cícero está discursando? Por quê? Bom, ele está falando sobre o direito natural, que o indivíduo já nasce com vários direitos perante a lei, tá? Independente da condição social que ele tenha. Última página, 14, número 1. Essa página é toda de marcar X. Eu vou falando o gabarito para vocês vão conferindo aí, tá? Número 1, letra A, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7B, tá bom? Agora vamos aproveitar nesse mesmo vídeo e vamos corrigir os exercícios do CA, tá? Pega seu CA de História, primeiro capítulo, que fala sobre os deveres de Roma. Duas paginazinhas só a página 5 e 6. A gente já aproveita e já faz as correções todas desse primeiro capítulo. Número 1. Por que conhecer a cultura de um povo é fundamental para compreender a história dele? Através da cultura, a gente consegue entender como que era a rotina, o cotidiano das pessoas que viviam naquele povo, tá? 2. Quais eram as características estruturais da cidade romana na antiguidade? Ruas largas, sempre com as ruas interligadas, que poderiam ligar todos os pontos do território, e também tinha uma atividade militar muito forte para evitar a invasão de povos estrangeiros. Número 3, é para você marcar X, letra A, politeístas. Número 4, é para você marcar a letra D. Número 5, V ou F, vamos ver as alternativas aí. No Império Romano existiam comerciantes de diferentes regiões, assim como produtos de vários locais, verdadeiro. Os romanos usavam moedas chamadas de denários, que poderiam conter o rosto dos imperadores, verdadeiro. Com a introdução da moeda na economia de Roma, ficou proibido o comércio por troca? Não, as trocas continuaram acontecendo, mesmo a moeda estando em vigor, tá? Essa é falsa. Número 6, letra D. Número 7, letra C. Número 8 é para você preencher aí os espaços que estão faltando com algumas palavras-chave. Então, eu vou lendo o texto com você e você automaticamente já vai observando qual é a palavra que eu encaixei no texto, tá? A cultura e o comércio romanos se modificaram à medida que territórios eram conquistados. A fundação da colônia de Ostia, na foz do rio Tibre, que banhava a cidade de Roma, permitiu aos comerciantes ter mais acesso a produtos trazidos por rotas do mar Mediterrâneo. A grande expansão cultural e comercial se deu com a conquista da cidade de Cartago, localizada no norte da África. Posteriormente, os romanos tomaram territórios como o Egito, de onde comercializavam produtos como vidros e cavalos. Dos egípcios também se apropriaram da deusa Ísis. As conquistas chegaram à região da Palestina. Nessa região, particularmente na cidade de Jerusalém, capital da província da Judéia, surgiu uma nova religião, o cristianismo, que contribuiu para acelerar a crise romana. Se você perdeu, eu vou repetir agora somente as palavras-chave, tá? Tibre, Mediterrâneo, Cartago, vidros, Ísis, Jerusalém e cristianismo. Hoje ficamos por aqui. A gente volta amanhã com nossa aula ao vivo. Beijo, até mais!